Aleluia. Feche seus olhos, aquete a sua alma. Eu gostaria que você agora colocasse seu coração no Senhor. Começa a pedir para Deus revelação. Começa a pedir para Deus trazer entendimento da sua palavra, para que você possa sair daqui alimentado, cheio de fé e com uma visão clara daquilo que o Senhor tem para você nesses dias. Começa a pedir, começa a orar. A palavra de Deus fala que todo aquele que pede, recebe. Ó Senhor Jesus, nós nos colocamos como igreja nessa noite. Declaramos, Pai, que o Senhor abre o entendimento à Tua palavra. Que o Senhor remove todos os obstáculos. O Senhor remove tudo aquilo que impede com que esses irmãos recebam da Tua palavra. Quero declarar um ambiente de vida, que o Teu Espírito flua de maneira poderosa, trazendo entendimento da parte do Senhor sobre cada um de nós, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Sabe, irmãos, às vezes eu estou incomodado demais. Os irmãos não têm o hábito mais de trazer a Bíblia de papel, mas pelo menos no seu celular, não é para você ficar olhando mensagem, muito menos Instagram, mas que você deixe o seu aplicativo da sua Bíblia aberto. Eu gostaria que você deixasse no texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 2. A gente vai estar compartilhando a palavra de Deus, e esse é o texto base. Os irmãos que estão aqui, acompanhando o nosso culto, os irmãos que estão de maneira online, seja no YouTube ou no Spotify, texto de 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Acompanhe comigo na revista atualizada. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fala Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Fala assim, Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Fala assim, Jordão. Mas ele disse: tão certo vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens, os discípulos dos profetas, e pararam certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, aos quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Diga aleluia. Então, o título dessa mensagem é O Caminho da Porção Dobrada. Você que está anotando. E sempre eu quero incentivar você a anotar a palavra. E eu vou te falar o porquê. Isso é uma regra de fixação. Quando você tem o hábito de você escrever, isso vai fixar muito mais a mensagem, para que você possa trazer isso. Eu vou te falar, não tem coisa mais importante na vida de um crente do que a palavra de Deus. Diga amém. Então, quando você está anotando a palavra, você está fixando essa mensagem. Primeiro você é edificado no Espírito, mas quando você está anotando, você está acompanhando no decorrer do texto, você está fixando a mensagem. E a mensagem, a palavra, quando é fixada em você, ela vai produzir muita vida. Então quero declarar que essa noite você terá muita vida liberada através da palavra de Deus. Amém? Então, a porção dobrada, meus irmãos,
ela não é por acaso. Talvez muitos de vocês já conheçam a história de Elias, do profeta Elias, o homem que fez chover fogo dos céus, e do profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias, e tem algo muito interessante que a palavra de Deus nos mostra, que Elias, ele realizou 7 milagres. Eliseu, acompanhando os fatos na palavra de Deus, ele realizou 14 milagres. E o que é interessante você observar, aqui nesse texto aqui, e a gente vai decorrer ao longo da palavra, Eliseu, ele pede para receber a porção dobrada, a unção dobrada que havia no espírito de Elias. E a Bíblia, ela deixa clara que Elias realizou 7 milagres, e Eliseu, ele realizou exatamente o dobro de milagres, 14 milagres. E no decorrer daqui você vai ter clareza que a porção dobrada não é um acaso, ela é uma rota, ela é um caminho, ela é um processo. Eliseu foi sucessor de Elias, Eliseu realizou o dobro de milagres. E a pergunta que corta o coração é simples: você quer uma unção dobrada do Espírito? Diga aleluia! Nós vamos viver o ano da multiplicação, amém, meus irmãos? Então eu quero declarar sobre a sua vida, tudo aquilo que você tem vivido, você vai viver o dobro de poder. Agora entenda, isso não é acaso, isso não é através de frases de efeito, de Instagram. Existe um caminho, e aqui a gente começou o texto de 2 Reis, capítulo 2, aonde existia um caminho, percorrendo o profeta Elias e o profeta Eliseu, e eu quero que você preste atenção. Porção dobrada não é emoção, é herança. Vira para o seu irmão e fala assim: porção dobrada. Ixi, faltou convicção aí. Fala para o seu irmão de novo: porção dobrada não é emoção, é herança. Então, quem quer porção dobrada precisa parar de pedir atalhos e começar a atravessar processos. Não existe atalho. Existe um processo no qual que você deve caminhar. E a gente vai entender que os nomes desses profetas revelam uma mensagem, um princípio. Não mexe na minha voz não. Sei que os irmãos da mesa de som, eles têm um comichão na mão, aí fica mexendo, aí piora as coisas. Tá bom já, tá maravilhoso. Aí eu sou músico, tenho ouvido apurado, aí eu me perco. Me ajuda aí. O nome Elias é formado por Eli, meu Deus, e Iá, de Yavé, fala Yavé. Portanto, Elias significa, meu Deus é Yavé. Diga glória a Deus. Aí você vai olhar, nossa, isso é poderoso. Mas olha só, Eliseu significa, meu Deus é Yeshua, meu Deus salva. Aqui está o princípio que governa toda a mensagem. Elias representa a mentalidade de julgamento da lei. Eu vou te falar, o camarada, na primeira mensagem dele, ele declara: vai parar de chover aqui em Israel por 3 anos e meio. Todo mundo vai ficar na seca. Aí você fala, meu Deus, esse profeta negócio é duro. 3 anos e meio de seca. Tem irmão aqui que se ficar 20 minutos sem tomar um copo de água nesse calor aqui, já morre. Imagina você ficar 3 anos e meio na seca. Foi o que o profeta de Deus profetizou. E Eliseu, ele representa a mentalidade da graça. Eliseu, ele traz esse contraste de vida, postura e fruto. Então, Elias, ele traz uma mentalidade, irmãos, condenatória. E aqui existe um motivo para isso, que talvez você já fala, meu Deus, já estou com medo do que o Alisson está falando de Elias aqui. Mas existe um contexto. Foi a época que em Israel o povo mais pecava.
O próprio rei de Israel era alguém totalmente corrompido. Então Deus levanta Elias para trazer juízo. Só que Elias, ele andava com base no que, meus irmãos? Fala assim, sobre lei. Elias, ele era aquele camarada que ele andava sozinho. Ele, quando vinha, as pessoas já sentiam um peso de condenação. Ele vivia solitário. Mentalidade de julgamento afasta as pessoas. Sempre que uma pessoa tem uma mentalidade de julgamento, ela afasta as pessoas. E ela mesma se afasta. Porque ela anda com base no quê? Na lei. E olha só, quem vive para condenar se isola. Quem vive para apontar se distancia. Quem vive duro, termina o quê? Sozinho. Então você via que Elias, ele vivia totalmente uma vida solitária. Era um camarada que vivia nas cavernas. Que ele vivia perto dos riachos, sozinho, isolado. Eliseu, ele é uma figura do Senhor Jesus, é uma figura da graça. E a gente vê no texto da palavra de Deus que ele se movia entre o povo, como Jesus. Ele não era um eremita, alguém que vivia isolado, assim como Elias. Mas ele vivia perto das pessoas, ele gostava de estar com as pessoas. E eu quero te falar algo, o julgamento, meus irmãos, sempre vai criar distância. Enquanto a graça, ela vai criar pontes de conexões. Entenda que toda vez que nós caminhamos aqui na vida da igreja, com base na lei, nós afastamos pessoas. E eu vou te falar, não estamos aqui para gerar lei e afastar pessoa. Estamos aqui para trazer conexões. Olha para o seu irmão. Esse irmão aí é para você liberar a graça de Deus. Viva dias de Eliseu. Agora eu vou te falar, a pessoa que anda com base na lei, ela afasta as pessoas e ela também se afasta. Porque ela não dá conta de andar baseada sobre uma ótica de graça. Então por isso ela se isola. Você sabe, você tem que tomar muito cuidado com as suas críticas. Geralmente pessoas muito críticas são pessoas que andam com base na condenação. Eu vou te falar, na igreja tem defeito, meus irmãos? Eita. Tatuapé não, né? Na igreja tem defeito, irmãos? Tem. Na sua célula tem defeito? Eu vou fazer uma pergunta, mas que eu já sei a resposta dos irmãos. Seu líder tem defeito? Não, só se for de outra igreja. No Tatuapé não tem não. Seu discipulador tem defeito? E o seu obreiro? Ixi, obreiro é problema. E pastor? Pois é. Mas sempre vai ter pessoas que vão olhar o quê? Sempre as dificuldades, os problemas e as situações embaraçosas. Não vão olhar solução. Não vão olhar. Você muitas vezes pode ter uma posição de criticar ou uma posição de abençoar. Falei no último domingo aqui, muitas vezes você vai criticar que vai ter um evento que você tem que pagar, mas também você pode ser solução. Não, eu vou pagar porque eu estou participando e vou abençoar mais um irmão ainda. O amém foi fraco, mas no fim da mensagem o amém vai estar mais forte, aleluia. Sabe por quê? Quando você tem mentalidade da graça de Deus, você está para abençoar. Quanto mais você tem revelação da graça de Deus na sua vida, você busca estar com conexões através de pessoas. Se você é uma pessoa que não gosta de estar perto do povo de Deus, você ainda está andando baseado sobre a lei. E não adianta você falar que você é tímido. O Alan Salgado da minha rede, ele não é tímido. Ele é um sem vergonha. No bom sentido. Ele não tem vergonha de nada. A mãe do Alan já olhou para mim, como assim? Não, o Alan é uma pessoa diferente. No sentido que ele não tem vergonha. Ele vai e fala, ele se expressa. Mas tem pessoas que são mais tímidas, tipo eu. Mas isso não pode inibir
com que eu esteja conectado com a graça de Deus. Sabe por quê? Eu preciso estar no meio de pessoas. Sabe por quê? As pessoas que vão me abençoar. E através de pessoas que eu também vou ser uma bênção na vida de pessoas. Quantos estão entendendo? Então, a lei sempre vai expor, mas a graça sempre vai restaurar. Eu vou te falar, você está aqui caminhando na vida da igreja, porque você recebeu da graça divina. Toda vez que você anda baseado sobre algo que vai te expor, você vai fugir. Mas muitas vezes não vigiamos e andamos com essa base na vida das pessoas. Na base de expor, de ver problema, de criticar. Eu vou te falar, pare de criticar, critique menos e seja a solução daquilo que você critica. Isso você está sendo instrumento da graça de Deus. A lei sempre vai apontar o problema, mas a graça sempre vai entregar cura, solução. Sempre nós da liderança falamos que o líder de célula, ele é um grande resolvedor de problema. Na verdade, todo crente cheio do Espírito, ele é resolvedor de problema. Porque Deus te deu uma unção para que você possa ser a resposta onde quer que você esteja. Agora eu falei aqui que em Tiago 5,17, confirma que não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio de seca. Em Tiago 5,17, confirma. E sabe quem profetizou isso? Elias. Trazendo condenação para o povo. Agora entenda, Jesus, ele viveu 3 anos e meio, liberando, sabe o que? Orvalho do céu. E é interessante que a palavra de Deus, ela traz, em Provérbios 19:12, que orvalho é um significado de favor e graça, e chuva fala do mover do Espírito Santo. Sem orvalho, sem favor, sem chuva, sem mover. Nos 3 anos e meio de Jesus sobre a terra, choveu milagres, prodígios e maravilhas. Sabe por quê? A nossa vida tem que ser regada do orvalho do céu, da graça de Deus. Agora o orvalho, ele só se manifesta baseado sobre o princípio da graça. No Carmelo, que era o monte lá que aconteceram muitos milagres de Elias, ele trazendo condenação. Então, o povo lá, ele tinha uma adoração. E nessa adoração existia um Deus chamado Baal, que era o Deus da chuva. E eu vou te falar, Acabe, que era o rei de Israel, ele era casado, sabe com quem? Com Jezabel. E ela adorava quem? Baal. E eu vou te falar, entre as formas de culto que existiam para Baal, eles celebravam pelados, em orgias, e sacrificavam crianças vivas no fogo, em adoração a Baal. Era um povo totalmente idólatra, que fazia coisas terríveis nesse culto a Baal. Então, se levanta Elias, e num desafio, em que ele veste, manifesta fogo dos céus, e 450 profetas de Baal morrem. Isso acontece onde? No Monte Carmelo, meus irmãos. Agora eu vou te falar, o Carmelo, o fogo caiu para provar quem é Deus, porque as pessoas queriam provar quem era Deus, se o Deus verdadeiro era Baal, ou Deus vivo de Israel. Então quando você vai ver, esse texto está lá em 1 Reis capítulo 18, não vou falar por conta do tempo, mas choveu o fogo dos céus. Agora, na cruz, o fogo caiu para pagar tudo aquilo que nós devíamos, para andarmos baseados sobre o orvalho. Então a sua vida é para ser carregada de favor, de refrigério, cheio do orvalho do céu, porque Cristo já manifestou isso na cruz, na sua vida. Você não entendeu ainda. Deus está manifestando o orvalho do céu na sua vida, através da cruz. Então entenda, todo tipo de acusação, todo tipo de dedo apontado, Deus, através de Jesus, já cumpriu na cruz do Calvário, para que você possa ter favor. E um dos pontos aqui que você precisa observar,
é que o profeta ele não tinha um sucessor. Mas essa exceção revela um segredo. Então, no Antigo Testamento, Deus instituiu o santuário e o sumo sacerdote. O sacerdócio falhou, né? Fogo estranho, profanação. Então, o que é que acontece? Havia o sacerdote, e o sacerdote, homem consagrado, a linha de sucessão seria seus filhos assumirem o ministério. Só que nessa época, houve profanação. Os filhos começaram a usar a tenda de consagração para cometer atos sexuais ilícitos dentro da tenda. Olha a falta de temor. Algo terrível, terrível, terrível. E depois Deus levanta a monarquia, o rei em primeiro lugar, o sacerdote em segundo. E também o rei falhou. Você vê na vida de Saul, Saul falhou como rei. E Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém? É o nome do meu filho. O homem segundo o coração de Deus. Mas o que aconteceu com o rei Davi? Ele também falhou. Então, Deus estabelece quem? Os profetas. Ele desenvolveu o ministério profético. E o sacerdote, quando morria, o filho assumia. O rei, quando morria, o filho, o príncipe, assumia. Mas o profeta, Deus levantava da onde ele queria. Então você vê inúmeros textos no Antigo Testamento em que quando o profeta morre, ele libera a unção de profeta em outro lugar. Não havia uma linha de sucessão, exceto no que aconteceu com Elias e Eliseu. E aqui aponta para algo. Deus, quando ele abre uma exceção, ele quer te ensinar algo, gente. Deus colocou essa história para revelar um contraste profético. Elias lembra João Batista. João Batista foi aquele que preparou a vinda de Jesus. Mas como é que era a ministração de batismo de João Batista? Porque tem uns João Batista hoje lá na Sé, lá, não tem? Como é que é a pregação de João Batista? Alguém sabe? Raça de víboras! Arrependam-se, porque o fogo virá. É assim ou não é? Esse é o ministério de João Batista. Trazendo o quê? Juízo. Mas Eliseu aponta para quem, meus irmãos? Fala assim, Jesus. Então, Elias lembra João Batista e Eliseu lembra Jesus Cristo. Eliseu é uma figura do Messias, do mover da graça. Quase todos os milagres de Elias são marcados por julgamento. E quase todos os milagres de Eliseu são marcados por graça. Na primeira vez que Elias aparece, ele decreta seca, juízo. Eliseu, ele aparece liberando vida, graça. Existe milagre de Eliseu que ele está ressuscitando. Eu vou te falar. Eliseu, ele aponta para muito mais coisa, que fica muito mais clara. Na vida de Eliseu, um homem morreu numa guerra e foram enterrar esse soldado. E por acaso, colocaram ele na mesma cova em que Eliseu já estava morto. Eliseu, o profeta, já havia morrido. E colocaram o corpo desse soldado na cova onde estava os ossos de Eliseu. E o que acontece? Quando o corpo toca os ossos de Eliseu, o cara ressuscita. Eu vou te falar, havia unção até nos ossos do profeta Eliseu, que o cara ressuscitou. É uma coisa doida, não é? Já pensou? O osso de uma pessoa, de um homem de Deus, foi capaz de ressuscitar uma pessoa. Isso é poderoso ou não é, irmãos? É ou não é, gente? Isso aponta profeticamente para Cristo. A morte dele gera vida, a vida flui da cruz, o lugar de morte. E o milagre só acontece quando o outro corpo toca os ossos. A imagem da nossa união com Cristo na morte dele para receber vida. Eu vou te falar, você só tem vida hoje porque você foi alcançado pela cruz do Calvário. E eu vou te falar, a cruz, para nós,
é sinal de vida, diga aleluia. A cruz para nós é significado de quê? Vida. Mas existiu alguém que cumpriu a morte. Sabe por quê? A cruz sempre é lugar de morte. A questão é que existiu alguém, que foi Cristo, que morreu numa cruz do Calvário, no lugar que era meu e seu. Quantos estão entendendo? Então, diante da morte de cruz em Cristo, nós podemos fluir em vida abundante. Diga glória a Deus. Quando você toca o que carrega Cristo, a morte perde o argumento. O ministério da graça não termina no turno, ela ressuscita os destinos. Eu vou te falar, eu caminhava em caminho de morte. Eu era para ter morrido antes dos 21 anos. A ocasião não faltou. Mas eu vou te falar, quando a graça se manifestou através da cruz do Calvário, o meu destino, ele foi afetado. Aonde havia caminhos largos para a morte, se transformou em caminho de vida. E eu vou te falar, existem pessoas que estão prestes a morrer, mas você pode ser um instrumento agora da cruz de Cristo e liberar destinos que estão sendo condenados para a morte, para fluir no reino da maravilhosa luz de Cristo. Eu vou te falar, quando você tem revelação disso na sua vida, você entende que você é instrumento da graça de Deus. Existe a unção de Cristo sobre a sua vida. E eu quero te falar, quando uma pessoa, ela toca na morte de cruz de Cristo, ela vai receber vida em abundância. Diga glória a Deus. Agora, que nem eu comecei falando, é interessante que existe um caminho para você receber a unção dobrada. Existe um caminho. E nesse texto de 2 Reis, a partir do versículo 1 ali até o 14, mostra que Elias e Eliseu percorreram um caminho. E existiam 4 cidades que apontam para uma realidade espiritual que eu e você precisamos viver para receber a unção dobrada. Então, primeiro ponto, eles foram para Gilgal. Em Josué 5:9, fala assim: hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito. Em Gilgal houve circuncisão. Fala assim, circuncisão. Então, circuncisão, para quem não sabe, é quando o homem, né, ele faz a famosa cirurgia lá de fimose, onde o órgão sexual masculino é removida a pele do prepúcio, né? Então, fala que é a circuncisão. E é impossível você fazer a circuncisão sem derramamento de sangue. E sempre onde há derramamento de sangue, fala de aliança. Diga glória a Deus. Quantos têm uma aliança com Cristo aqui? Somos circuncidados em Cristo Jesus. Diga aleluia. Agora presta atenção. Gilgal significa rolar para fora. Rolar para fora a vergonha, o opróbrio, o peso do Egito. Deus remove o espírito de vergonha antes de tomar posse da herança. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro. As pessoas tinham saído do ambiente lá do Egito, mas elas carregavam ainda a natureza da carne do Egito. E eu vou te falar, você precisa caminhar no caminho de aliança. Você precisa resolver a sua carne. Você tem que se desfazer daquilo que é da carne. Não tem como você receber a unção, você viver a porção dobrada do Espírito baseado sobre a carne. É por isso que eles têm a experiência de Gilgal. Você não entra na promessa carregando uma mentalidade de escravo. Vergonha trava fé, fé destrava herança. E eu vou te falar, não tem como você viver uma vida de herança, uma vida de você ter uma porção dobrada, se você vive com base na carne. Porque quem vive na carne é escravo do diabo. Todo aquele que é escravo, ele não tem opção, ele faz aquilo que é da carne. Eu era escravo do quê? É escravo das coisas do mundo. Eu vivia baseado sobre as coisas da carne. Então, você em Gilgal, você o quê? Corta a sua carne. Você trata a sua carne. Porque a carne é lugar de vergonha. Vira para o seu irmão e fala, carne é lugar de vergonha.
Em Gilgal é lugar da troca de identidade. Sai a vergonha, entra o cordeiro. Sai o opróbrio e entra a herança. Diga glória a Deus. Mas existia um segundo lugar. Betel, fala assim, Betel. Gênesis 12, versículo 8. Fala a experiência de Abraão. Betel é um lugar de altar. Altar é comunhão. Quantos gostam de comunhão aqui? Quantos gostam de comunhão? Estou falando da pizza que você vai comer daqui a pouco, não. Estou falando da sua comunhão com o Senhor, da sua intimidade com o Senhor. Abraão levantou o altar e depois desceu ao Egito. No Egito, Deus não falou como em Betel. Depois Abraão volta para Betel. Gilgal fala de vencer a carne. Betel fala de vencer o Egito, o mundo. E no Egito não se levantaria altar. Então entenda, você só consegue vencer o mundo quando você tem intimidade com Deus. Quando você tem experiência com Deus. Quando você levanta altar de adoração, fala de lugar de intimidade. Eu quero te falar, como é seu lugar de intimidade? Ou você é o crente bonitinho, cheirosinho, que chora, esperneia, flui no espírito, na frente dos irmãos. E dentro do seu quarto, quem é você? Quais são os altares que você levanta em adoração? Eu vou te falar, muitas vezes você caminha sobre uma mentalidade mundana porque você não tem levantado altares. Eu vou te falar, tem lugares de intimidade que às vezes você não flui porque você não cultivou no seu secreto. Quer ver um exemplo aqui? Pare de colocar desculpa nos irmãos que desafinou aqui no louvor. Aqui, até o Tiago falou, não, a gente vai levantar uma oferta, a gente vai ter pratos novos aqui de bateria. Glória a Deus pela mentalidade do irmão. Mas eu vou te falar, isso não significa nada. Já teve gente, você não sabe. Quem é mais músico sabe. Imagina você está tocando uma música em Mi, o outro está trocando em Ré. Aí o cara que está ministrando, que é o ministro de louvor, ele está cantando em Dó. E todo mundo chorando. Mover de Deus. Gente pulando, cadeira voando. Você sabe quando é o mover? Os jovens sabem disso. Sabe qual é o mover de Deus, o meu parâmetro? Aquele mover sobrenatural. Quando as irmãs estão toda borrada a maquiagem. Os camaradas estão tentando buscar o catarro que está caindo aqui de tanto chorar. E está tudo melecado. É assim, é mover de Deus. Quebrantamento, fluindo. Os caras estão tudo rolando. Agora eu vou te falar, você sabe o que é isso? Ai não, vixe, velho. Então eu vou te falar, você precisa conhecer um pouco mais dos altares que você tem levantado. Sabe por quê? Porque lugar de intimidade é lugar de entrega. Você deixa sua reputação diante do Senhor, filho. Eu vou te falar, tem coisas que você não sustenta na sua vida, você é levado pelo mundo, porque você não conheceu o Santo dos Santos. Aí eu quero te falar, isso é lugar de altar. Como é a sua vida de altar? Betel é lugar de altar. Não existe altar no Egito. O Egito aponta para o quê, meus irmãos? Mundo. O faraó aponta para quem? Para o diabo. Egito aponta para o mundo. Não existe altar no Egito. Você pode até manter a aparência no Egito, mas a presença viva é só em Betel, é só no altar. Terceiro, Jericó. Fala Jericó. Jericó fala de primícias. Jericó foi a primeira cidade conquistada. A paz aqui está quente, hein? Jesus amado. Libera o ar-condicionado. Aleluia. Jericó foi a primeira cidade conquistada. Deus disse, o ouro e a prata são os meus, porque é a primeira. E eu vou te falar, Deus valoriza tudo aquilo que é primeiro. Vira para o seu irmão para fixar e fala isso. Deus valoriza aquilo que é primeiro. Pode olhar que tudo na Bíblia, que tenha princípio de primeira menção, que fala sobre o primeiro, que fala sobre a bênção de primogenitura, fala de uma bênção especial, porque Deus valoriza isso. E Jericó aponta para algo em relação à primícia. Tudo que é primeiro é de Deus. Mas teve um camarada que ele fez algo errado. Acã, ele tocou no que era santo. Deus tinha falado, ó, o ouro e a prata é minha. Ele pegou parte do ouro, parte da prata
pegou para ele e enterrou, escondeu. E toda a nação começou a sofrer, até descobrir quem era que tinha roubado, que foi Acã. E eu vou te falar, na lei, o negócio era doido. O que aconteceu? Segundo a lei, Acã e toda a sua família foram mortos. Sabe por quê? Irmãos, é um princípio, primícia. Nós estamos no tempo da graça de Deus, diga aleluia. Mas eu vou te falar, você precisa ter no seu coração que é primícia. Primícias são consagração. As primícias são consagradas. Entregar primícias é colocar o Senhor em primeiro lugar. Deus não disse, depois de 10 cidades me dá uma. Ele disse, a primeira é minha. Primícia, ela não é lugar de matemática. Não é lugar de 1 mais 1 é 2. É governo. Quem não coloca Deus em primeiro, vive sempre no risco de perder todo o resto. Sabe por quê? Deus não é o que governa a sua vida. Primícia é para mostrar quem governa a sua vida. Quando você tem uma vida de primícia, você mostra quem governa a sua vida. Quarto, Rio Jordão. Fala assim, Rio Jordão. Vou te falar, você precisa viver uma vida afastada do mundo. Mas existe um outro nível que você precisa matar o seu ego. Você precisa matar o seu eu. O Mar Vermelho e o Jordão apontam para a cruz, mas de formas diferentes. O Mar Vermelho fala de uma situação forçada. O Jordão fala de uma escolha pessoal, a morte do eu. O Mar Vermelho simboliza a cruz que nos liberta do poder do pecado. O Jordão simboliza a cruz que nos liberta da lei. Deus queria Canaã rapidamente, mas houve 40 anos por uma razão: incredulidade. Presta atenção. Isso são os estudiosos que eles falam. Quanto tempo era para o povo de Israel conquistar Canaã? Vocês sabem? Hã? Vocês vão cair durinho. Sabe quanto tempo? Hã? Não é não. Sabe quanto? 11 dias. O tempo do povo sair do Egito e ir até Canaã, diretamente seriam 11 dias. Quanto tempo demorou? 40 anos. Por conta do quê? Da dificuldade? Não. Deus trazia provisão para o povo. Ah, estava quente. Havia uma nuvem que cobria o povo. Ah, estava frio. O Senhor se manifestava como coluna de fogo. Estava com fome. Era maná do céu. Aleluia. Agora presta atenção. A questão aqui foi incredulidade. O Mar Vermelho é o tipo de Romanos 6, morto para o pecado. Jordão é um tipo de Romanos 7, a morte pela lei. Há uma diferença da arca, o Jordão ela vai à frente. Então entenda, toda vez que nós falamos de arca, nós falamos do quê? Da presença de Deus. Sempre que é mencionado sobre a questão da travessia do Jordão, fala da arca está à frente. Eu vou te falar, toda vez que você quer abandonar o seu eu, você quer matar a lei na sua vida, a sua vontade própria, você tem que valorizar a presença de Deus na sua vida. Você tem que valorizar as coisas que são do Espírito. Você tem que valorizar o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar à frente de todas as coisas. O Senhor tem que estar à frente de todas as coisas. Sabe por que muitas vezes você quer fazer as coisas do seu jeito? Porque você valoriza mais a sua própria vontade. Você precisa renovar sua mente. Você precisa parar de andar baseado sobre sentimento. Você para de fazer contas aonde Deus quer que você somente siga aquilo que Ele está levando você. Agora, isso é somente quando você tem uma vida no Espírito. O Mar Vermelho te tira do Egito. O Jordão tira o Egito de você. O Mar Vermelho ele corta com a perseguição. Mas o Jordão corta o ego. Sem Jordão, não existe como você sustentar uma vida da terra de promessa que é Canaã. Porque não tem como você viver as promessas de Deus vivendo baseado sobre o seu ego. Quer um exemplo? Quantos aqui querem prosperar? Não.
Não é possível. Quem aqui quer prosperar? Só esses aqui quer prosperar? Só os que falaram amém, só? Isso já mostra quem vai receber a multiplicação do Senhor. Quantos aqui querem prosperar? Agora vamos mudar a pergunta. Baseado em você ou baseado naquilo que Deus tem para você? Vixe, tá vendo? Já mudou. Tá faltando convicção aí. Sabe por quê? Às vezes a forma como Deus vai levar você a prosperar não é do jeito que você entende. Deus vai tirar você da zona de conforto. Deus vai falar para você levantar altar. Deus vai tirar a segurança. Deus vai colocar você a viver na dependência dEle. Mas se eu falar, quantos aqui querem prosperar? Aleluia. Mas a prosperidade para você manter as promessas de Deus na sua vida, que é Canaã, é baseado sobre aquilo que é do Espírito, meu irmão. Não é baseado sobre você, não. Tem muita gente que começa a prosperar, mas aquele voo de galinha, cansa rapidinho. Caiu. Sabe por quê? Você mesmo. É uma vida limitada. Agora você quer ver multiplicação? Multiplicação tem a ver com algo que eu vou falar agora. Porque quando você entende sobre o Jordão na sua vida, de você matar o seu eu, você vive baseado sobre algo que muitos poucos têm vivido uma revelação muito aquém. Que sabe o quê? Filiação. Filiação. A consciência de filiação te leva ao próximo nível. A graça pode ser multiplicada sobre nós. Diga aleluia. Um grande exemplo é Eliseu recebendo a porção dobrada de Elias. Elias abre o Jordão com o manto. E ele fala o quê? Começa a pedir o que você quer aqui. O que você quer? Eu já estou indo aqui. O que você quer? E o que Eliseu fala? Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Mas sabe o que é interessante, Tiago? Que eles tiveram um caminho, não foi? Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, não foi isso? Mas quando você vai ler o texto, que a gente começou o culto falando, ele fala, ó, estou indo para Gilgal. Eliseu fala, pode acontecer o que for, eu vou com o Senhor. Agora, eu vou para Betel. Pode acontecer o que for, eu vou com o Senhor. Agora eu vou ter que ir para Jericó. Eu vou com o Senhor. Agora eu vou pelo Jordão. Eu vou com o Senhor. Eliseu foi alguém que viveu os processos para receber uma porção dobrada. Ele não procurou atalhos. Ele procurou viver baseado sobre uma filiação. É por isso que ele recebeu. Aqui eu estou falando de herança. Aqui eu estou falando de você andar com um espírito de honra. Sabe por que muitos não crescem e não prosperam? Porque não caminham sobre esse princípio. Falta revelação. Porção dobrada é linguagem de herança do primogênito. Há um texto em Hebreus que fala sobre a bênção dos primogênitos. Eu vou te falar, todos nós somos primogênitos hoje, através de Cristo Jesus. Ele acessou todas as coisas que são do Pai, diga aleluia. Por intermédio de Cristo, somos co-herdeiros e recebemos todas as coisas junto com Ele. Quantos entenderam? Mas você precisa caminhar sobre o mesmo processo, meu irmão. A porção dobrada não nasce na mão, nasce na identidade. Quem sabe que é filho não mendiga. Ele tão somente pede e recebe. Eu vou te falar, quem tem clareza que é filho, não quer saber, sabe que o pai vai atender ele. Sabe, tem coisas que eu olho para o Davi e eu falo, nossa, se ele continuar assim, ele está aprendendo muito rápido. Vai no shopping com ele, numa loja de brinquedo, para você ver. Ele pede e fala, ó, papai, pode comprar. Ontem foi na PB Kids. Ele falou, o que você quer?
Não, eu quero o Homem-Aranha. Falei, tá. Homem-Aranha prateado. Falei, nunca vi nenhum filme o Homem-Aranha prateado, mas eles fazem para poder vender. Ele falou, esse aqui é diferente. É o Homem-Aranha mais forte de todos. Falei, entendi. Aí o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Hã? Ele ganhou o Homem-Aranha prateado. Mesmo eu estando contrariado, achando que aquele Homem-Aranha é meio esquisito. Mas ele falou, não, papai, é o melhor de todos. Falei, tá bom. Você gostou do Homem-Aranha prateado, né, filho? Olha a cara dele, Sabe por quê? Ele perguntou para mim se eu tenho IPVA para pagar essa semana. Hã? Ele perguntou se eu tenho boleto para pagar? Não. Ele somente o quê? Só que a questão, eu estou falando de um pai, que ele é dono do ouro e da prata. Ele não tem nem... E ele poderia ter o boleto que for, que ele tem muito recurso para pagar. Seja qual for a sua necessidade, ele pode suprir. Mas eu vou te falar, você anda baseado sobre essa identidade? Você consegue ser como Eliseu? Que Eliseu falou, eu quero o dobro daquilo que você tem. Vou te falar, somente é ousado aquele que tem uma identidade de filho. A riqueza em estudar os nomes de Deus, mas o nome que Jesus veio revelar é Pai. A única coisa que Jesus clama, vou te falar, Jesus, pode olhar, em todas as 4 faces do Senhor, que é aonde? Mateus, Marcos, Lucas e João. Sempre Jesus está relacionando Deus como Pai. Mas tem uma passagem em que Deus não relaciona o próprio Deus como um pai. Que é quando o quê? Deus meu, por que tu me desamparaste? Esse é o momento em que ele vive em um momento baseado sobre a lei, para que você possa clamar hoje que ele é o seu paizinho querido, o Abba Pai. Deus nesse momento, ele fala que ele é Deus, Deus meu, baseado sobre uma ótica de lei, de juízo, para que hoje você possa viver baseado sobre a filiação de Abba Pai, chamar Deus de paizinho querido, livre de condenação, livre de acusação. Então entenda, é a única vez que Jesus ele está em desamparo, para que possamos clamar o Abba Pai. Jeremias 3,19, o Pai me chamarás, somente quando chamamos Deus de Pai, entramos na posse da herança. Quando clamamos, Abba, assumimos a posição de herdeiros. Tudo isso aponta para a graça multiplicada, diga aleluia. Quero convidar você a ficar de pé e convidar os irmãos da equipe de louvor. Agora presta atenção. Essa unção dobrada, ela aponta para uma herança do primogênito. Você sabe, quantos aqui são os filhos mais velhos? Você pode ter mais irmãos, mas quem é o primeiro? Levanta a mão aí. Estou falando segundo a Bíblia aqui, depois não vai ficar grilado aí com seus irmãos aí, com o mais novo. Há uma porção dobrada para você. Isso no Antigo Testamento. Eu sou um filho mais velho também. Nem sei onde está a Gislaine. Mas eu tenho uma porção dobrada, porque eu sou o quê? O primeiro, lembra? Que tudo aquilo em que é primeiro, Deus abençoa de forma diferente. Amém? No Antigo Testamento é uma bênção da primogenitura. A treta de Jacó e Esaú era o quê? Que Jacó buscou o quê? A primogenitura. Ele buscou a bênção de Isaac, a porção dobrada. Mas entenda, na graça de Deus, porque Cristo já conquistou essa herança para nós. E segundo Hebreus,
fala das igrejas dos primogênitos, incluídos no primogênito. A herança se abre para toda a igreja. Então quero te falar que a porção dobrada é sobre a sua vida. A partir do momento que você tem uma vida de revelação do Abba Pai. Quando você caminha baseado sobre essa graça, sobre essa realidade, você vive a porção dobrada. Você vive o orvalho do céu. Você vive a graça e o favor multiplicado na sua vida. Quando você recebe e vive pela identidade do primogênito, eu quero te falar que aonde você tocar, você vai liberar bênção. Quero te falar que há uma unção sobre a sua vida nesse tempo, para que você possa ter multiplicação na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos onde você está, porque muitas vezes o diabo vem para roubar a sua identidade. Quero te falar, talvez são dias para você saber lidar com a sua carne, sim. Talvez são dias para você entender os altares que você precisa levantar diante de Deus, a ter uma vida de adoração, a uma vida de intimidade. Talvez você precisa ter a clareza e a sua identidade como filho, para mostrar que quem governa a sua vida é o Abba Pai. E eu quero te falar que você abandona a sua própria vontade, porque você passou pelo Jordão. Você considerou a presença de Deus acima de tudo.